lugar diferente de novo. Eu estou testando cômodos, né? Vocês daqui a pouco vão conhecer minha casa inteira. Bom, eu estou na sala e acho que isso é normal, acho que vocês estão percebendo que isso é a sala. E vamos lá. O Vinícius Nascimento me perguntou, ele me explicou assim mais ou menos o seguinte: que os fãs de One Piece no começo, logo que a SBS lá do Oda saiu, as pessoas perguntavam muito a respeito dos membros do bando do Shanks, que seria o Ben Beckman e aquele Luke-Ro, entendeu? Então, até então eles não tinham nomes, e exatamente pela galera perguntar muito, o Oda acabou respondendo isso numa SBS. Então, o Vinícius, ele questiona aqui o porquê que o Oda não responderia isso, porque os personagens não eram importantes, alguma coisa assim. Então, nesse caso, eu acho que não tem muita diferença, ou algum perigo, algum problema em relação a esse tipo de esquecimento, porque realmente o nome em si não é importante para a história. Tem muitos personagens, na verdade, de One Piece que sequer tiveram nomes e foram figuras interessantes até, né? E o Oda só veio a revelar o nome nos databooks. Então acho que é uma questão relativamente normal isso, tá? Não vejo problemas do Oda não querer ter colocado nome nos dois e só ter falado os nomes por causa de tantos fãs perguntarem. Apesar de serem personagens muito fortes, consequentemente, pela história, pela importância de Shanks, pela força dele, o Oda viria a falar o nome deles posteriormente, né? E se viessem a ser personagens mais secundários, apenas para realizar o sonho do Luffy, né? Para ser uma iniciativa, acho que também não teria problema, entendeu? Porque fariam ali o sentido, teriam a sua participação na história e tudo bem, né? Não dá pra saber exatamente o que o Oda planejou. O Paulo Alexandre fala que se outro Akumado da fruta da Zoom, né? Eu tô falando Zoom porque a Panini traduziu como Zoom. E o que aconteceria se eles comessem a Rumble Ball do Chopper? Bom, primeiramente o Chopper ele preparou a Rumble Ball pra ele. Ele sabe controlar, ele sabe a dose, ele sabe fazer, ele sabe como a mudança ocorre no corpo dele, entendeu? É possível outros Akumados do mesmo tipo comerem a Rumble Ball? É possível, entendeu? Provavelmente haverá mudanças, mas a pessoa que comer, ela não sabe controlar, ela não tem o conhecimento, a sabedoria da Rumble Ball. O João Fernandes me perguntou se o Luffy já mostrou tudo que ele sabe ou se ele tem ainda uma carta na manga em questão de luta, né, de combate. Bom, eu acho que isso está mais do que claro, entendeu? Todos os Mugiwaras ainda não mostraram toda a força, então é uma questão para esperar mesmo. Não acho que vai ter nada muito mirabolante, porque acho que já chegamos num ponto interessante da história. Acho que não seria legal ficar colocando muitos poderes assim, que é necessária explicação, que tire a vida de algum personagem. Por agora, tá interessante do jeito que tá, entendeu? A implementação do hack já é algo interessante de se ver. Então o up mesmo, pode ser no formato de uma luta, na experiência de combate, e não exatamente em técnicas muito mais elaboradas e mirabolantes. Tempo, na verdade. Au! Ai. Ô, gente, eu troquei de lugar aqui. Vocês viram que teve um grito, né? Então, tô com um problema no joelho. E isso tá me incomodando bastante. É por isso que eu também não quero ficar muito sentada como eu fico, porque dói. O Henrique Nunes, ele me falou o seguinte: quando a Robin ler a Hypogryph, né, quando ela saber, né, das coisas tensas a respeito do século perdido, se isso vai atrapalhar a tripulação. Bom, eu vou responder o seguinte pra você. Como é que é o nome mesmo? Henrique, a Robin, só pra ela estar já no bando e ela ser a Robin, ela já traz perigo pro bando. Marcelo Yamada, ele me fez duas perguntas aqui. Ele me falou se tem a possibilidade de um dia a Vivi, o Bon Clay, a Boa, o Jinbe,
eles entrarem realmente pro bando. O Jinbe, sim. A segunda ele falou a respeito do anime. Que aí ele falou que Fairy Tail teve uma pausa no anime, né, e vai voltar. E se isso aconteceria, né, com One Piece também, se sair algum tempo de folga e tudo mais. Olha, em relação ao anime, eu até prefiro que esse tipo de coisa aconteça pra realmente ficar mais longe, né, do mangá. O Thomas Campos me perguntou do Ray, por que não vão prender o Ray? Sabe que eu também me faço a mesma pergunta? Será que teve um acordo na época quando o Roger foi preso e aí combinaram que não iriam atrás dos membros da tripulação? Eu não sei, pode ser, entendeu? Eu acho que é a única coisa que eu consigo pensar, porque ao contrário disso, o Ray seria considerado um bandido ainda. Lucas Carabarro, ele falou... a pergunta dele é legal. Falou se tem alguma notícia, alguma coisa, algum relato no mangá dos outros pais dos Mugiwaras, né? A gente só sabe da mãe da Robin e da mãe do Usopp. Os outros, as mães biológicas, os pais biológicos, a gente não sabe, né? Tem o Luffy, que é o Dragon, né? Mas tirando esses aí, a gente não sabe, né? Será que eles podem ser importantes pra história e tudo mais? Olha, pra ser sincera, eu sempre quis saber sobre os pais do Frank e os pais do Shinji, dos dois, assim, principalmente. Mas eu acho que o Frank e o Shinji, os pais dos dois podem surpreender demais, entendeu? Os pais, pelo menos até onde eu lembro, né, o pai ou a mãe do Frank, ele é pirata, na verdade. Então pode ser que apareça. E o do Shinji é um mistério, cara. O Shinji nasceu no North Blue, entende? E pô, como que ele chegou no East Blue? O que aconteceu com ele, né? É uma coisa que eu queria muito saber. Rick Santos, ele perguntou se eu não acho que a recompensa do Shinji é baixa. Eu não acho que a recompensa do Shinji é baixa. Eu acho ela justa pelo que o governo mundial viu. O Hélio Magno me perguntou se os ex-comandantes do Barba Branca eles podem se juntar e ser aliados do Luffy. Com quase absoluta certeza que eles ajudarão sim o Luffy. E o que houve com eles, né? Eu acho que eles ou se juntaram a outras tripulações que eles respeitam, ou eles simplesmente fizeram como a do bando do Roger, entendeu? Cada um foi para um canto e cada um ficou numa cidade. Luiz Guilherme, ele me perguntou se algum dia os Mugiwaras vão contar um para os outros, assim, a respeito do que aconteceu com eles nos 2 anos aí. Olha, eu acreditava que quando voltasse, né, quando eles se reencontrassem em Shabond, eu acreditava que haveria essa reunião, que haveria pelo menos aí uma confraternização, uma conversa, alguma coisa, alguma expectativa, mas foi tudo muito frio, na minha opinião. Eu fiquei bem chateada com isso, na verdade. E agora meio que esfriou isso, porque as coisas acontecem, as sagas estão aí, e é lógico que vai ter a parte principal, né? Então o jeito é aguardar. Eu espero que haja também um especial a respeito dos 2 anos de cada Mugiwara aí, como uma coisa à parte, né, da história, como os Gaidens, que eu já falei também, como os Gaidens dos Cavaleiros do Zodíaco, Lost Canvas. O Alexandre me falou aqui a respeito do Ace, qual é a recompensa dele, se o Oda publicou. Sim, publicou. Foi na One Piece 10, né, um evento lá que aconteceu no Japão. E eu não lembro se é 550 milhões, eu acho que é isso mesmo. Mas agora não me fugiu aqui. O Gustavo falou que o Mori é o personagem preferido dele. Olha aí, Will, achou alguém, né, pra compartilhar seus sentimentos. Ele me perguntou se eu acho que ele vai voltar, né, e se ele tá mais forte. Eu não gosto do Mori, pra falar a verdade, eu acho ele muito tosco. Mas sim, é muito provável que ele vai voltar. Muito provável que ele vai voltar. Vai voltar com muito sangue no zóio, entendeu? Até pelo governo ter feito a sacanagem que fez com ele. Então ele tá muito puto, né, ao meu ver. O Sávio me perguntou se o Gear Second do Luffy realmente prejudica o Luffy. Olha, na minha concepção, até por eu ter lido muitos mangás shonens aí, sejam convencionais ou não, essa história de que algum poder prejudica o corpo
do protagonista, é algo normal de acontecer, entendeu? É uma coisa que normalmente é até esquecida na história depois, porque o personagem acaba tendo um booster, acaba ficando muito mais forte, e já não é mais necessário essa desculpa de que esse poder prejudica o corpo dele. Mas em relação ao Ruffy, eu não acho que o Gear Second prejudica mais o Ruffy, não. Acho que isso já é uma besteira, assim, né? A galera acha que o Luffy vai morrer porque ele usa o Gear Second e isso atrasa a vida dele. Eu acho que isso já não influencia em mais nada no Luffy, entendeu? Ele já tá, tipo, curado disso aí. O Paulo Henrique me perguntou do Kuma, né? Se o Kuma, ele tramou alguma coisa com o Vegapunk, com o Dragon. E na época em que ele tava fazendo tudo que ele tava fazendo pelos Mugiwaras, enfim. Olha, eu acho que o Vegapunk ele não está com os evolucionários, entendeu? Vai ser explicado mais sobre o Vegapunk. Eu acho que ele é um cara extremamente equilibrado, um cara extremamente neutro, um cara um pouco sentimental, um cara que quando ele vê que precisa ser feito alguma coisa, ele deixa, tá? Então as brechas que houve com o Kuma foi por intermédio do Vegapunk de alguma forma, tá? Acho que o Vegapunk ele realmente deixou, mas não significa que ele esteja do lado do Dragon. Ele, na verdade, também não acho que ele esteja do lado da Marinha. Ele deve achar que tem muita coisa errada também. Mas ele está do lado da ciência. E se o lado da ciência tem mais possibilidades com ele na Marinha, então ele vai estar na Marinha, entendeu? Pelo menos a minha primeira ideia sobre o Vegapunk é essa. O Renato me perguntou assim, qual foi o motivo inicial de eu começar a ler One Piece. E o que eu achei, né, do primeiro contato. Eu comecei a ler o mangá de One Piece em 2002, tá? Eu tinha 9 anos, então eu era muito pequena, na verdade. E na época eu já tinha o costume de ler mangás, tá? Então eu lia aí, vou tentar me recordar mais ou menos na época. Eu lia Noverina, eu lia Cavaleiros do Zodíaco, era Sakura. Eram os mangás mais antigos, meio tanco, da JBC mesmo, né? E da Conrad. E aí, quando veio One Piece, eu também li, porque eu estava já acostumado a ler mangá, né? E aí veio, simplesmente comecei a ler. E aí, quando eu comecei a ler, simplesmente eu achava divertido. Eu não tinha, até por eu ser muito pequena, eu não via muita coisa profunda, né? Eu ria bastante, mas não tinha uma percepção muito crítica a respeito da história, tá? E eu só fui realmente ter mais respeito, observar melhor quando li Arlong Park, né? Que foi a história da Nami. Ela também nem liga pra gente, né? Você já vai brigar com o coitado? Eu vou brigar sim, claro que eu vou brigar. Achando que eu ia chegar em casa tá tudo pronto já. Caramba! Puta que pariu, hein, Rosão? Por que você não me liga, hein? Acabei de chegar em casa. Que pariu, viu? Ele foi onde? Eu na padaria comprando pão. Em vez de ligar e falar que vai sair mais tarde, que coisa assim, não. Você também chega e não faz porra nenhuma, né, Paloma? Não, se entregar isso aqui não fizer. Pois é, a coisa aqui é meio tensa, tá? Vamos para a última pergunta. Só faltou responder uma pergunta, só isso. Enfim, vamos lá. Silvio Teles me perguntou se o Kuzan pode ser um Mugiwara. Não, acho que o Kuzan não vai ser um Mugiwara não, meu. Tem um vídeo aí falando sobre o Aokiji. Você vai ver aí, vou colocar na descrição esse vídeo. E você vai ver o que eu acredito a respeito do Kuzan, tá? E o Silvio me perguntou do Crocodile, o que aconteceu com o Crocodile. Velho, eu acho que o Crocodile agora, ele é um pirata muito fodido, entendeu? Ele deve ter feito um bando muito foda, tá? E ele pode estar sendo, tipo, um aliado de algum Yonkou, tá? E eu acredito que seja do Shanks, porque eu ainda vejo esperança no Crocodile, de que apesar de ele ser extremamente frio, de ser extremamente egoísta, né, nada humilde, mas ele aprendeu depois da luta do Luffy, tá? Então eu acho que depois disso ele tem um pouco mais de honra, tá? Então ele pode ser que esteja aí como um capitão, sabe? Um aliado assim do Shanks. Isso seria deveras interessante. Então é isso, gente. Até a próxima.
e sim, tenho medo da minha mãe.